Hoje eu quero começar fazendo uma pergunta para você. E quem está aqui ao vivo, eu quero que levanta a mão. Quem aqui já foi chamada de doida, levanta a mão. Todo mundo? Você aí em casa, foi chamada de doida? Geralmente quando alguém chama uma mulher de doida, é por dois motivos no mundo. Ou porque a gente acha que ela vai fazer uma coisa errada. A gente fala, você é doida de fazer isso, menina? Não faz. Ou é porque alguém sabe que você está falando a coisa certa. Aí fala assim, você é doida? Eu não falei isso. Eu não olhei para aquela mulher. Já ouviu esse doida? Mas hoje eu quero falar de um doida. Que não é esse que os outros nos julgam. Porque a gente não pode controlar o outro. Eu não posso controlar a opinião e o julgamento do outro. Mas eu quero falar para aquela mulher que ela está se chamando de doida. Deus colocou algo no teu coração muito forte, um chamado, uma missão, algo que só você pode fazer. E você fala, não, eu sou doida de querer fazer isso. O que é isso, Deus? Quem sou eu? Ninguém na minha família fez isso. Imagina, que loucura eu fazer isso. Hoje eu quero falar toda a minha palavra, baseada em 1 Coríntios 1:25, que foi a inspiração do meu livro Doidas no Divã. E eu acredito que esse verso segue a minha história de vida e de muitas mulheres que Deus está te chamando para fazer algo. E demora para a gente aprender que a loucura de Deus, como fala em Coríntios, é muito mais sábia que a sabedoria humana. Quando eu estava hoje em oração para vir aqui falar, eu tinha uma ideia do que eu ia falar. Eu estava dias pensando, hoje cedo o Espírito Santo falou assim, você não vai falar nada disso, você vai fazer isso. E hoje, eu sinto muito forte no meu coração, que o Espírito Santo, porque a gente não precisa, quando eu estava escrevendo o livro Doidas no Divã, 9 anos atrás, na minha casa, me sentindo sozinha, com medo, será que um dia alguém vai ler essas palavras, será? Quando eu estava lendo aquele livro, eu falava, Deus, a gente não precisa de mais um livro, a gente não precisa de mais um congresso, a gente não precisa de mais um café de amanhã de oração, o que a gente precisa é de unção, é da sua unção. A palavra unção vem do grego crio, que significa ungir com óleo. Essa palavra veio dessa prática que existia anos atrás, quando uma ovelha, antigamente elas recebiam picadas de mosquito que acabavam matando as ovelhas. Então eles ungiam, eles untavam a ovelha com óleo, para que o mosquito, quando chegasse, ele deslizasse. Hoje Deus vai dar uma unção, vai lembrar uma mulher aqui de uma unção muito forte que muitas mulheres estão perdendo. E unção significa proteção. Quando o inimigo chega em você, ele desliza e cai. Unção significa proteção, preparação, posicionamento para uma missão. Hoje, Deus vai abrir o céu. E hoje cedo Ele falou, você vai pegar de volta. Eu estou falando isso para uma mulher que está aí na tua casa, ou está aí no teu celular. Deus está te dando de volta para você tomar posse da sua unção de Moisés. É a unção de Moisés. O que é a unção de Moisés? É a unção que Deus te deu quando Ele estava tecendo. Não é uma unção que você vai receber hoje. É uma unção que você já recebeu quando você estava sendo tecida no útero da tua mãe. Deus já te deu essa unção de Moisés para iniciar uma nova história na tua vida. Para abrir o oceano quando todo mundo acha que acabou. É uma unção para você mudar a geração da sua próxima família. Eu estou falando aqui para uma mulher. Eu tenho certeza que Deus me trouxe aqui porque eu falei, Deus, eu não vou mais. Eu já dei congresso no mundo inteiro, no mundo secular, infelizmente a gente divide. Eu falei, Deus, não me traz mais para apenas uma palavra. A gente precisa de transformação, a gente precisa de unção. Deus tem colocado algo no teu coração e você fala, quem sou eu? E hoje Ele entra com a unção de Moisés.
Eu sinto que hoje quem me trouxe aqui, além de Deus e a doida da bispa Dirce, que convidou uma doida lá dos Estados Unidos para vir para cá, foi o netos dos seus netos que me trouxe aqui. O neto dos seus netos está dependendo do seu sim para mudar a história da tua família. Mas agora você fica falando, quem sou eu? Eu sou doida. E eu vou falar hoje para você 3 mitos, 3 barreiras, 3 gigantes que ficam no caminho. Eu trabalho com mulheres há 20 anos como terapeuta. E tem 3 gigantes e 3 mitos e mentiras que vários terapeutas e psicólogos do mundo, inclusive eu, fazia, que em vez de te ajudar a receber e tomar posse dessa unção e fazer o que Deus está te chamando e melhorar a sua saúde mental, esses mitos estão te boicotando. E eu sei que hoje muitos psicólogos que vão assistir isso no mundo inteiro vão me criticar. Mas eu vou falar esses 3 mitos que é uma mentira, que mulheres estão acreditando no mundo inteiro e está prejudicando a sua saúde mental. E está roubando de você a assunção de Moisés, que é o seguir o chamado de Deus na tua vida. E eu sei que agora você deve estar pensando, não, eu sou doida. Mas eu tenho certeza que depois dessa palavra, livros vão ser escritos por você. Ministérios vão ser abertos por você. Mulheres que estão no batidores vão subir no palco e falar, pode me chamar de doida, mas Deus me quer aqui. Eu fui chamada de doida, antes de falar desses 3 mitos, só para você entender quem é essa doida aqui. Eu fui chamada de doida muito forte em 2005. Eu era uma psicóloga ateia, não acreditava em Deus, duvidava de Deus. Se você falava Jesus te ama, eu fugia de você igual o diabo foge da cruz. Eu tive uma decepção muito grande, eu cresci católica e um dos meus melhores amigos foi abusado sexualmente por um padre que eu amava. Eu cheguei em casa com 17 anos, falei para minha mãe, na época eu tinha estátuas, eu peguei, joguei no lixo, falei assim para minha mãe, você nunca mais fala a palavra Jesus para mim, porque se ele é o Salvador, eu tenho uma notícia para você, mãe, ele faz um péssimo trabalho. Foram 10 anos na minha vida com essa lacuna, com essa dor, querendo encontrar Deus em vários lugares. Você pode falar religião, eu estava lá. Até cientologia, em Los Angeles eu fui. Aí eu cheguei lá, o Tom Cruise não estava lá, eu fui embora. Até isso eu fiz. Porque eu tinha essa lacuna muito grande. Em 2005, eu tinha escrito uma peça no Brasil chamada Doidas no Divã, que acabou estourando no Brasil, virou livro, best-seller. Eu tinha 27 anos, não, 28. E eu queria muito encontrar o amor da minha vida. Todas as minhas amigas estavam casando, eu estava aquela encalhada que era convidada para ser madrinha. Quando uma amiga me convidava para ser madrinha, eu falava, olha, está querendo me provocar. Só para eu ficar lá no altar vendo ela casando, eu não. Era assim que eu sentia. E aí, uma amiga minha casou. Eu amo a minha amiga, mas eu lembro que eu cheguei chorando. Eu fui aquele arroz de festa, aquele grupo do Parabalalabamba, no casamento, dançando com a tia Vilma, que subia na mesa, o tio João, que achava que tinha ainda 20 anos, e com aquela barriguinha de cerveja, dançando. E eu cheguei e falei assim, Deus, olha, eu era a última da festa dançando, não conheci ninguém, não aguento mais ser sozinha. Deus, eu não sei se você existe, mas se você existe, quero que você me fale onde está o amor da minha vida. Ó, as solteiras, marca aí. Eu falei, Deus, onde está o amor da minha vida? Mostra para mim se você existe, Deus. Eu não sei se eu acredito em você. E eu dormi aquela noite, eu tive um sonho, que eu sentia a presença como se fosse de um anjo, eu achava. E ele falava assim, vai para Los Angeles, a sua alma gêmea está em Los Angeles. E eu liguei para uma amiga minha que era solteira, amiga de infância, falei assim, amiga, eu tive um sonho, contei para ela, ela falou, amiga, eu sou solteira aqui em Los Angeles. Você não teve um sonho, aqui não tem homem bom, você teve um pesadelo, não vem para cá que você não vai encontrar ninguém. Mas aí eu senti algo, aquela loucura. Eu lembro que eu comecei a googar na época, Deus fala através de sonhos, na época eu não lia a Bíblia. Aí eu vi Abraão, essas pessoas que tinham sonhos, José, eu falava assim, mas Deus, eu não sou essas pessoas, eu sou uma pessoa comum, eu sou uma doida, perdida. Como é que você fala comigo através de sonhos? Mas algo era tão forte. Eu estava fazendo a peça por 5 anos, ela tinha estourado, eu tinha um quadro na Bandeirantes, no programa do Leão na época, mas era tão forte, eu falava, Deus fala para eu ir para Los Angeles, gente. O pessoal falou, você é louca, Cris?
Você é louca? Deus fala para você ir para Los Angeles? Como assim? Eu senti, foi muito forte, não saía de mim aquela voz, vai para Los Angeles. Eu tenho certeza que Deus agora está falando para uma de vocês, vai, larga a sua parentela. Você que quer ocupar o lugar de Deus e cuidar da sua mãe, sabendo que é para você deixar e confiar que Deus cuida da tua mãe e ir atrás da sua parentela e Deus vai te abençoar com o homem da tua vida. Às vezes você está num trabalho e no emprego que Deus está te chamando para você abrir algo novo. E você fala, mas Deus, depois dessa pandemia, e aquela voz fica, sai desse emprego, abre esse business que eu estou colocando no teu coração, escreve esse livro, abre o seu Instagram. Deus está te chamando agora para algo e você mesmo está falando, isso é loucura. E é isso que eu falava para mim, e os outros falavam para mim. Mas foi tão forte que eu acabei me inscrevendo na UCLA, na Universidade da Califórnia, que tinha um dos melhores estudos de mulher. E eu falei, eu vou lá, fico 6 meses, pelo menos se alguém me pergunta, eu falo que eu não sou desesperada, encalhada, eu falo que eu estou aqui estudando. E aí eu fui para a UCLA, fiz um curso de 6 meses do estudo da mulher, e depois de eu estava quase 6 meses lá, faltava 2 semanas para eu ir embora, e eu falava assim, poxa, esse Deus aí, acho que não existe mesmo. E aí eu fui numa festa, e tinha uma senhora lá da África do Sul, Meg, e ela falou assim, o que você está fazendo aqui? E quem me perguntava, eu queria dar uma de poderosa, empoderada, eu falava assim, eu estou aqui estudando, eu sou psicóloga no Brasil, best-seller, eu trabalho com o universo feminino. Eu mentia, eu não falava a minha verdade, eu não falava o que me trouxe lá. Mas não sei por que aquela mulher me perguntou, olhei para ela e falei assim, eu sou crazy. Eu falei, sou doida. E contei para ela o meu sonho. Ela falou assim, não, você não é doida. Eu conheço o seu marido. O nome dele é Bill. E ele é de Fargo, Norte Dakota. Ela pegou o telefone, ligou para esse tal de Bill, que era amigo dela. Ele não atende. Já vejo as solteiras lá anotando. Está lá anotando. Aí eu liguei para ele. E o que saiu da minha boca foi, olha, você pode me chamar de doida, de crazy, mas a sua amiga acha que a gente tem que se conhecer e eu acho que eu vou ser a sua esposa. Vem me visitar. Doidas, quem é que fala um negócio desse para dar uma desesperada? Ninguém, né? Mas quando eu vi, eu soltei. Bom, para resumir a história, 2 semanas depois ele veio me visitar. Em 6 meses nós casamos. Estou casada há 16 anos, temos 5 filhos lindos. Tenho 2 filhas que já veio de bônus do casamento, minhas 2 enteadas, amor da minha vida. Eu tenho uma filha de 15, um filho de 5 e um anjinho que a gente acredita que está no céu. Hoje amo meu marido mais do que eu amava quando eu achava que eu encontrei ele. Só que a minha história não acabou aqui. Quando eu mudei para os Estados Unidos, e eu sei que você não precisa mudar para um outro país para sentir isso. Quando eu casei, e eu mudei para um dos lugares mais frios do mundo, Fargo, Norte Dakota, com temperaturas de 40 abaixo de zero, às vezes por 4 meses. Eu não conhecia ninguém, não tinha uma brasileira para tomar um cafezinho, um pão de queijo. Eu só ficava em casa. Eu comecei a ter vergonha de falar inglês. Mesmo falando inglês, eu comecei a ter o que eu coloco no meu livro Doidas no Divã, que são 3 pensamentos prisioneiros, que se você não toma cuidado, ele vai sabotando o seu potencial e o propósito de Deus na sua vida. Que é a preocupação, o perfeccionismo e a procrastinação. Eu comecei a ficar preocupado, o que os outros vão pensar, o meu inglês não é bom. Eu lembro que eu ficava numa mesa de jantar com meu marido e a única coisa que eu pedia era Caesar salad, salada Caesar. Nem com chicken, nem com frango eu pedia, porque eu tinha vergonha, eu emagreci com essa dieta. Que eu tinha vergonha de pedir outro prato. Então o garçom chegado eu falava, Caesar salad. Meu marido disse, só come isso, porque eu tinha vergonha. A vergonha e o perfeccionismo que me dizia que eu não era boa o suficiente. Com isso eu comecei a me fechar. Quando a minha filha Luísa nasceu, há 15 anos atrás, eu tive depressão pós-parto. E eu não conseguia sair daquilo. Aí o meu pai, que é o grande herói, o amor da minha vida, faleceu. E eu não pude chegar em tempo para falar tchau para ele. O meu casamento, aquele homem romântico que eu conheci no Brasil, aos poucos começou a mudar. Começou a entrar na minha casa, a frieza começou a entrar, a cultura, a gente não sabia como se comunicar. Eu estava me sentindo tão triste, eu engordei 40 quilos. E um dia eu cheguei e eu falei, meu Deus, eu não sei mais o que fazer. Aí eu fui
numa terapeuta, e Laura, de Chicago. E eu falei tudo o que eu estava sentindo. Eu comecei a ter síndrome do pânico, eu parei de dirigir, eu não passava em pontes. Todo lugar que tinha pontes eu não passava. Durou anos, durou quase 10 anos na minha vida. Ao ponto de eu começar a mentir para minha filha, para não levar ela na aula de dança, porque tinha que passar por uma ponte. E quem passa por essa doença mental sabe a dor que a gente sente. E as pessoas falam que é frescura, então eu me escondia. Eu lembro que um dia eu caí, e Deus na época começou a colocar no meu coração: Cris, você tem que voltar a trabalhar com mulher aqui nos Estados Unidos. Você precisa começar a falar. Eu falava, imagina, meu Deus, eu vou abrir loja de brigadeiro, pão de queijo, eu nunca mais vou trabalhar como terapeuta de mulheres. Não tem isso, meu inglês é ruim. Aí eu fui nessa terapeuta e falei tudo o que eu estava passando. Ela olhou para mim e falou assim, você está tendo ansiedade crônica para falar inglês? Porque eu lembro que começava até a pulsar quando eu tinha que falar. E às vezes você não precisa falar inglês. Às vezes você tem que agora sair da cozinha que você está, ir para o quarto, e Deus está te pedindo para você falar aquilo que está no coração para o seu parceiro, e você não tem coragem. Você fala, não, agora não é a hora. Não, não tenho coragem. Às vezes você está numa mesa de trabalho, e você tem ideias fantásticas que Deus coloca no seu coração, e você não levanta a mão. E você vê outras pessoas falando. Cada um tem um chamado, uma voz que Deus quer te usar, e a gente barra. Por causa da preocupação, do perfeccionismo exacerbado, por causa dessa procrastinação que faz a gente achar que nunca é a outra é melhor que eu, vai na minha frente. E aí eu lembro que ela virou para mim e falou assim, Cris, se você está ansiosa, síndrome do pânico, você está querendo se divorciar, porque na época eu já estava procurando advogado para me divorciar, você está acima do peso, minha querida, isso é normal para a mulher atual. Isso é normal. Aí eu lembro que foi aí que começou a mudar a minha história. Eu entrei no meu carro, comecei a chorar. Falei assim, Deus, se viver estressada, ansiosa, depressiva, me colocando para baixo, se isso é normal, eu quero ser doida. Eu não quero me conformar com os padrões desse mundo, mas eu quero renovar minha mente, para me libertar de todas essas amarras, porque esse é o normal. Hoje em dia é normal, você vê as estatísticas, 1 em cada 8 mulheres vai ter depressão. O nível de ansiedade de mulher está de uma forma nunca documentada na história. E a gente está se acostumando com o normal, sabendo que Deus nos convidou para renovar nossa mente e não nos acostumar com os padrões desse mundo. E aí eu lembro que eu cheguei em casa, vi uma Bíblia empoeirada que eu não usava há anos, só estava de enfeite lá, se chegasse algum crente cristão ia gostar de mim, que eu nem olhava. Eu peguei essa Bíblia e falei assim, Deus, o Senhor me abençoou com tudo. Eu sou terapeuta, eu sentei nas cadeiras de Harvard, me especializei em terapia cognitiva. Eu fui para a UCLA no estudo da mulher. Eu fiz todos os cursos de trauma que eu pude fazer para ajudar outras mulheres. E eu não consigo salvar a mim mesma. Eu não consigo entrar num carro e dirigir. Eu não consigo salvar o meu casamento. Eu não consigo, às vezes, nem comer uma fruta que eu falei que eu ia, e eu acabo me rendendo a um bolo de chocolate inteiro, porque eu não controlo as minhas próprias emoções. E foi naquele momento que eu percebi que a terapia humana, ela nos ajuda a compreender nossas limitações, as nossas capacidades humanas. Mas a palavra de Deus nos faz ter acesso ao ilimitado que só vem através do Espírito de Deus. Só vem através do verdadeiro terapeuta da vida. Hoje eu me coloco aqui não como terapeuta mais, porque o verdadeiro terapeuta é o Espírito Santo de Deus. Ele é o consolador. Ele vai em áreas da tua vida hoje que só Ele pode ir. Eu não posso ir. Você não pode ir. E nos últimos anos da minha vida, eu tenho trabalhado não apenas com a psicologia, que para quem não sabe,
O ano passado o Espírito Santo me fez abdicar do título de psicóloga do Brasil, por isso que se você for no meu Instagram, Cris Linares Oficial, está lá terapeuta e não psicóloga, porque como psicóloga no Brasil você não pode falar de Deus e da sua fé. E chegou um momento da minha vida que eu falei, eu não posso negar, a maior transformação da minha vida veio através da palavra de Deus. Então, eu abdiquei desse título, e muita gente fala, você abdicou por causa da sua fé? Eu abdiquei por causa da fé. Mas abdiquei também por causa da ciência, porque a neurociência já tem provado, principalmente nos últimos 10 anos, o que acontece com o cérebro de uma pessoa que tem fé em Deus. Não só ajuda a mudar sinapses cerebrais, não só ajuda a sua saúde mental, mas ajuda você a passar por momentos difíceis da sua vida como pandemia, com muito mais chance de passar por esse vale difícil, por esse deserto e sair do outro lado mais forte. Como é que eu como terapeuta vou negar os estudos da neurociência? Então foi quando o ano passado eu larguei meu título de psicóloga e as pessoas falaram o quê? Você é doida. Você estudou tanto para isso, você é doida. E hoje eu estou livre para ser o título que eu mais amo e apego para passar pelos momentos difíceis da minha vida. Eu estou aqui como filha de Deus. Muitas vezes doida, perdida, mas filha do Pai que sempre me acolhe na hora que eu caio. E os 3 mitos que eu tive que vencer na minha vida, e que a psicologia que eu estudava te ensina e me ensinou, e que pode estar no caminho de você ser usada por Deus e cometer a loucura de fazer aquilo que Deus está te pedindo. O primeiro mito é, marca aí doida, marca aí. Primeiro mito é, você precisa de autoestima para fazer o que Deus está te chamando. Eu vim aqui para te falar que isso é a maior balela da psicologia. Você não precisa de autoestima. E quem fala isso não sou eu. É um dos grandes psicólogos do mundo, Albert Ellis. Ele escreveu um livro chamado O Mito da Autoestima. Não tem em português, mas procura em inglês. The Myth of Self-Esteem. E nos estudos deles ele percebeu o quê? O que é autoestima? É uma valorização, é uma visão boa de si mesmo. A visão de si mesmo. Então se você tem uma autoestima alta, uma visão boa, você vai conseguir. Se você tem uma autoestima baixa, isso vai te prejudicar. Só que eu como terapeuta, se você procurar no YouTube, eu dei palestras e palestras sobre autoestima. Eu era convidada para grandes empresas, Nivea, Avon, para falar sobre autoestima. Eu estou aqui para te ajudar a elevar a sua autoestima. Mas quando eu peguei a palavra de Deus, era o oposto. No livro 2 Assuntos de Van, eu uso Êxodos, a história de Moisés, como mostrando uma metáfora da libertação do Egito, que nós mulheres temos que fazer da nossa mente, para ir para a terra prometida que Deus tem para a gente. E quando você vê Moisés, quando ele vira, e essa palavra veio muito forte hoje, Deus fala para Moisés, agora vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar o meu povo de Israel do Egito. E Moisés fala o quê? Quem sou eu? Né? Quem sou eu, Deus? De repente agora você está na tua casa e Deus está te chamando para algo e você fala assim, quem sou eu? Eu lembro quando Deus falava, vai, eu quero que você fale inglês para as mulheres. Isso muito antes de eu ser convidada para falar, eu fui a única brasileira que Deus me abençoou, convidada a falar em 2 TEDx Talks nos Estados Unidos, a ganhar prêmios e prêmios que eu me beliscava. Mas antes disso acontecer, eu era dona de casa dentro da minha casa, cheia de paixão. Quando eu comecei a descobrir a palavra de Deus para ajudar psicólogos e terapeutas, Deus falava, vai e fala. Eu falava, quem sou eu? Eu não falo inglês bem. Escolhe outra pessoa. E quando Deus responde para Moisés, o que ele fala? Vocês lembram? Quem não sabe? Ele não vira e quer ajudar a melhorar a autoestima de Moisés. Ele não fala, Moisés, você pode, hashtag, super powerful Moisés, you go Moisés, né? Igual a gente faz os hashtags. Hey amiga, powerful. Ele não usou hashtags para aumentar a autoestima dele. Ele não falou, Moisés, faz a aula online. Não, no Instagram tem essa pessoa que tem um curso de autoestima, que se você fizer, vou te falar, é um treinamento de 3 dias, mas agora está tudo online. Vai lá, Moisés. O que ele falou para Moisés? Quando Moisés falou, quem sou eu?
Ele falou para Moisés o que ele está falando para você hoje. Eu estarei com você. Não importa quem você é, ou como você se sente, ou como a sua autoestima está. Importa quem está com você. E eu estou com você. Eu estou com você. Doida, você pode estar me ouvindo agora e achar que isso é mais uma palavra. A gente não precisa de mais uma conferência. A gente precisa de um encontro com Deus supernatural, que a presença dele é tão sentida na tua vida, que você vai mesmo quando a sua autoestima está baixa. Eu quero que você vira e você fala para você mesmo em casa. Fala o que Deus falou aqui. Agora vai. Olha para sua amiga do lado e fala, agora vai. Não por causa de você, fala para ela. Não importa a sua autoestima. Importa quem está com você. Deus está com você. Agora vai. O segundo mito que eu tive que quebrar na minha vida, e eu ensinei mulheres antigamente, para seguir essa loucura de Deus que é mais sábia que a sabedoria humana. O segundo é sobre empoderamento. E agora eu sei que eu vou receber um monte de mensagem, porque toda vez que eu falo isso é um bando de mulheres que me mandam, psicólogas feministas, elas ficam bravas comigo. Mas eu continuo falando e um dia eu tenho certeza que muitas que estão me criticando, a gente vai poder tomar um café, porque eu já quis tomar, elas fogem de mim. Você já ouviu falar que você tem que ser empoderada? Já ouviu? Eu também achava que eu tinha que ser empoderada. Até eu começar a ler a palavra de Deus. E no mundo de Deus, você não precisa ser empoderada. No reino de Deus, você já é empoderada. Empoderamento não é que você mendiga, é quem você é. A palavra empoderamento veio do inglês empowerment, que significa dar poder para. Foi criada pelo Julian Rappaport. Ele falou essa palavra pela primeira vez numa reunião, quando ele estava falando que as classes menos privilegiadas do mundo precisavam de empowerment, de mais poder. Poder o quê? Político. Poder o quê? Social. Poder o quê? Financeiro. Ele nunca usou essa palavra para falar que eles têm que ser mais fortes. Vocês já viram grupinho de empoderamento de homem? Vocês já viram grupinho de empoderamento de homem? Porque a cultura ensina o homem que só o fato dele ser homem já é o suficiente. Um homem, quando ele quer elogiar o outro, muitas vezes o que ele fala? Ele não fala assim, ô Marcos, você é poderoso, você é maravilhoso, Marcos. Eles fazem assim, ó, você é o cara. A palavra cara já diz tudo. Vai chegar um momento na nossa vida, que a única palavra que a gente vai falar para definir que somos poderosas, maravilhosas, é uma só. Você é filha de Deus. Pá! Você é mulher. Pá! A gente não vai ter um adjetivo para lembrar do nosso poder, porque a gente já vai saber que poder é quem somos. Quando as pessoas, uma mulher falou assim para mim, mas Cris, você não acha que a política precisa de empoderamento feminino? Sim. A política precisa de mais empoderamento feminino. Ela precisa de mais vozes femininas. As empresas precisam de mais vozes de mulheres nas mesas. Já está provado que isso ajuda o crescimento e até o crescimento do PIB de um país. Quando mulheres têm oportunidades de trabalho, de melhorar sua vida financeira. Mas você não precisa de empoderamento. Você já é empoderada. Você foi feita à imagem e semelhança de Deus. Poder é quem eu vim manifestar aqui. Não é o que eu mendigo no mundo, porque o mundo nunca vai poder me dar aquilo que o meu pai já me deu de nascença. Essa história de empoderamento foi um momento da minha vida, quando eu tive o meu filho William. Meu filho William vai fazer 5 anos, e eu estava com quase 40 anos, faz as contas, eu estou quase 45, e eu decidi ter parto humanitário. Quem aqui deu uma de doida para ter parto humanitário, sem remédio, aquelas doidas, eu segui as blogueiras erradas, mas eu quis fazer. Aí eu cheguei, estava lá, depois de 17 horas de contração, meu marido lá comigo, eu lá, aqui ó, com aquela barriga enorme, que meu filho foi, parece o dobro do tamanho da barriga da minha filha. E com a minha filha eu tive Epador, eu tive aquela injeção, então não senti tanta dor. Aí eu lá,
E falando, não, Deus, eu posso, as mulheres fizeram, Rebeca fizeram, todas as mulheres fizeram, a minha avó fez, eu posso, e eu lá, Deus me ajuda, e eu, dentro do meu corpo, eu produzi pé, mão, coração, olha que milagre, e eu estava aqui, minutos para ter, quem sabe, o próximo presidente do Brasil ou dos Estados Unidos, que meu filho pode escolher os 2 países que ele vai querer, né? Porque mãe a gente é megalomaníaca, sabe que o cérebro muda de mãe, né? Colocou o filho para jogar futebol, a gente já vê como é que ele vai entrar na seleção brasileira. E eu aqui, tendo aquela contração, que quem teve parto humanitário sabe que falam que é como 70 ossos sendo quebrado. E saindo, quando eu estava aqui, eu olho o meu marido, sabe o que ele estava fazendo enquanto eu estava passando pelas contrações? Ele estava sentado, folheando revista. Aí eu olhei e falei assim, nossa Deus, me espanta a contribuição do homem para a continuação da raça humana. E você fala que eu preciso de empoderamento, você fala que eu preciso de poder, ou eu tenho que me libertar das mentiras que faz acreditar que eu sou menos do que o Criador me fez. Levanta aí, olha para sua amiga do lado, para sua doida, e fala, Deus te fez com poder. Agora vai, toma a sua posição e compartilha esse poder para o mundo. O mundo precisa do poder que Deus te deu através do Espírito Santo. Não você ficar mendigando para homem, para ninguém o poder que Deus te deu. Para de acreditar nessa ilusão de empoderamento feminino. Empoderamento é o que você dá e veio trazer no mundo, não o que você tem que mendigar. Para com essa mentira. E agora as doidas vão tudo falar mal de mim. Pode falar. E eu estou aberta para discutir todos os psicólogos, terapeutas feministas do mundo. Quando Esther estava na posição de mudar a história da próxima geração, e eu sei que eu estou falando com uma mulher que Deus está te chamando para mudar a geração da tua família, para acabar com o abuso da tua casa. Quando você virar e falar, esse homem não grita mais comigo, esse homem não me coloca para baixo, porque me colocar para baixo, colocar a criatura de Deus para baixo é colocar o Criador para baixo. Eu não vou mais permitir isso. Quando você faz isso, está mudando a geração de todas as mulheres da tua família. Quando você escrever aquele livro que Deus colocou no teu coração e começar uma nova história, você vai mudar a geração que vai vir. Esther estava na posição de mudar a geração, e o tio dela não virou para ela e falou, Esther, vamos se empoderar. Ele só falou, quem sabe você está aqui para isso. Hoje eu vim falar que você está na posição certa, no momento certo. Você nasceu nessa pandemia, na idade que você tem, para trazer o poder de Deus na área que Ele está te chamando, mesmo você se chamando de doida, vai. Olha para sua amiga do lado e fala, agora vai. Fala com propriedade o que Deus falou para Moisés, agora vai. E o terceiro e último mito, que pode estar no meio de você seguir o chamado de Deus na tua vida, mesmo que você e os outros considerem loucura, e eu vou receber mais crítica por isso, é o mito do pensamento positivo. Quem já ouviu que você tem que ter pensamento positivo? Você vai jogar isso no lixo. Sabe por quê? Tem uma das últimas terapias no mundo, que é terapia da aceitação e do compromisso. Therapy of Acceptance and Commitment. Eles fizeram um estudo muito fantástico. Toda vez que você fala algo positivo para o seu cérebro, eu sou maravilhosa, eu sou filha de Deus, tudo dá certo para mim, como uma questão de defesa, o seu cérebro responde, quem você pensa que você é? E se você vira e fala o contrário, eu não sou nada, eu não sou ninguém, o seu cérebro responde, não, você é. Pensamento positivo e negativo foi criado, essa dicotomia, essa divisão mental, que cria uma guerra na nossa mente, porque a gente simplesmente sente emoções ruins, que a gente considera ruim, tristeza, dor, mas se não fosse a tristeza que eu passei, os choros que eu passei, eu não estaria aqui. Não importa se você pensa positivo ou negativo,
Não importa o que você pensa, porque de acordo com Beck, que é o criador da terapia cognitiva, os seus pensamentos são automáticos. Eu coloco isso no livro Doidas no Divã. São automáticos. Quando você vê, você está pensando. Você vê uma mulher, quando você vê, você fala, ai Deus, ai como ela é bonita, ai estou com um pouco de ciúmes. Quando você vê, você não controla os seus pensamentos. Mas tem uma coisa que você controla. E isso vai te colocar na posição de seguir o chamado de Deus. E eu vou te falar o que é. Você controla as suas palavras. Você controla as suas palavras. Deus não pensou o mundo. Deus não imaginou o mundo. Deus não pensou o mundo. Deus falou e manifestou o mundo. Eu vou mostrar agora o poder das suas palavras. Eu quero que você pense agora, feche o olho. E você vai pensar assim, eu não sou nada, eu não sou nada, eu não sou nada. Aí quando eu falar 1, 2, 3, já, você vai falar assim, eu posso tudo naquele que me fortalece, tá bom? Então pensa, você também está em casa, pensa, eu não sou nada, eu não sou nada, eu não sou nada. 1, 2, 3, vai! Eu posso tudo naquele que me fortalece. De novo, eu posso tudo naquele que me fortalece. O que aconteceu com seus pensamentos quando você falou? Acabou. Ele parou. Ele parou. Porque a palavra tem poder. Ela está acima dos seus pensamentos. Mas não a tua palavra. A palavra de Deus tem poder para trazer o reino dos céus na terra, para tirar você de situações e abrir o mar vermelho. Hoje eu vim falar para você, para encerrar, que você está olhando o mar vermelho, mas Deus está te chamando para você usar a sua unção de Moisés, que é mudar a sua história, a história da sua geração e da sua família, e comandar esse mar, abrir na tua vida, com a palavra de Deus que Ele colocou para você. E eu vou encerrar rapidinho com uma parte da Bíblia que eu amo. É a parte que Jesus fala assim, quando a minha igreja se edificar, os portões do inferno não vai prevalecer. Quem conhece essa parte? Só para lembrar vocês, naquela época de Jesus, os portões, era quando o inimigo queria atacar um outro lugar, eles atacavam os portões, que era mais fácil. O que eles faziam? Eles faziam portões tão fortes que precisava de centenas de homens para atacar. Quando eu li essa parte, eu falei, Jesus, o que você quis dizer com isso? Porque eu gosto de ver o que o autor tem por trás, que visão de mundo que ele tem por trás, para escrever isso. E aí quando eu li de novo, olha o que ele fala, quando a igreja de Deus se edificar, os portões do inferno não vai prevalecer. O que ele está nos pedindo e comandando? Para a gente atacar o portão do inferno, para você entrar na sua mente com a palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? É a sua espada. Então quando você escuta aquela voz, você é doida, você não vai conseguir, você fala, não importa a minha autoestima, não importa se eu estou empoderada, não importa se eu estou pensando positivo, importa quem está comigo, e eu vou, olha para sua amiga e fala, agora vai. E eu só vou encerrar com uma frase. Eu desejo e oro, em nome de Jesus, a cada uma de vocês, que você vai sair daqui, e ser aquela doida, aquela mulher, que quando você levanta, e coloca o pé no chão, o inimigo vai se ajoelhar e falar, Deus me livre dessa doida! Um beijo, doidas. Tchau. Cris, só pedir para você ficar mais um tempinho com a gente, só mais um pouquinho. Você já trouxe aqui bastante coisa para a gente agora, arrebentou aqui nesse início de tarde conosco. Eu tenho uma pergunta para você responder aqui, que veio lá de Pelotas, Rio Grande do Sul. Como saber o que fazer quando Deus parece que está em silêncio? Essa é a pergunta da Valquíria, lá do Rio Grande do Sul. Valquíria, essa é uma pergunta que eu amo responder, porque eu acho que todas nós a gente passa pelo deserto, né? Aquele momento que parece que a voz de Deus sumiu, que você ora, e parece, eu lembro quando eu estava com meu casamento destruído, e eu falava, não vai ter mais jeito, as minhas capacidades, eu tenho muita mágoa, como é que eu posso começar uma nova história?
E eu falava, Deus, será que eu largo? Será que eu contrato advogado? Será que eu fico? Deus, o que eu faço? Parece que eu não estou te ouvindo. Aí a gente liga para as amigas, né? Na hora do desespero a gente nem põe o para as amigas. Deixa eu ligar para as amigas. Deixa eu pegar o telefone. Ai, deixa eu ligar para aquela irmã. Eu preciso de uma palavra. E a gente vai mendigando palavra, né? Mendigando o que eu falo, porque você entra numa igreja não como o seu poder, como filha de Deus, mas como uma mendiga emocional que esqueceu quem é seu pai. E aí eu batia de porta em porta. E eu vi uma palavra de uma amiga minha que eu vou falar para você. Não confunda o silêncio de Deus com a ausência dele. O livro de Esther não menciona o nome de Deus nenhuma vez, mas você vê Deus arquitetando estrategicamente tudo para libertar o seu povo através da vida de Esther. Só mais uma aqui para você, tá. para a gente ir para o nosso Eu próximo estou empolgada, gente, eu quero música, eu quero sair dançando. Mas isso é muito bom. Precisamos de um louvor agora, que eu tô, no fogo, gente. Bom que tá todo mundo em casa e aqui todo mundo conectado levanta com você aí, aqui. Levanta do chão. Essa daqui de Brasília, Kelly Queiroz. Hoje em dia tem muitas teorias de mentalização e lei de atração. Como você se posiciona diante disso, versus a palavra de Deus? Mentalização? De lei da atração. Adoro isso. Eu era uma pessoa que eu não começava o ano sem mapa astral, sem numerologia. Eu tinha o meu vision board, né, que eu fazia, que eu colocava as fotos. Se você gosta de fazer visualização, porque te ajuda a psicologia focada no atletismo, tem muitos estudos, né, que mostram quando você visualiza, por exemplo, o Tiger Woods, que jogava golfe, ele visualizava ele ganhando, ajuda a melhorar a sua performance, mas não garante a tua vitória. E deixa eu te falar uma coisa, a vitória só vem de Deus. E eu vou te falar mais, eu falo isso, eu falei até no meu Instagram, eu fiz um vídeo, e o pessoal falou, você é doido? Eu falei assim, o meu vídeo era, eu não quero que a sua visualização dê certo, eu não quero que os seus sonhos dê certo, sabe por quê? Porque você só pode sonhar aquilo que os seus 5 sentidos absorveu do ambiente e registrou no seu hipocampus, que é a parte do cérebro da memória. Você só vai sonhar aquilo que você enxergou. Só que o sonho de Deus para você é muito maior do que você sonhou. É muito mais. Ninguém viu, ninguém sonhou. Você acha que eu, uma psicóloga que um dia era ateia, imaginava eu num congresso cristão falando de Deus e segurando a Bíblia? Mas era sonho de Deus para minha vida. Então, se te ajuda a fazer visão para melhorar sua performance, te dá ânimo, mas a vitória só vem de Deus e o sonho de Deus é maior que o teu. Amém. Deixa